Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando com boa noite, né? Esse programa está sendo gravado. Nós queremos desejar a você um excelente dia. Estamos mais uma vez iniciando o Tempo de Despertar o Ser, grupo de estudo do Movimento Espírita Francisco de Assis de Dourados, Mato Grosso do Sul. Bom, se você ainda não faz parte desse grupo, está começando hoje. Esse é um grupo que já existe há 15 anos no Movimento Espírita Francisco de Assis, onde a gente busca o autoconhecimento. Lemos e estudamos várias obras, mas a partir de 2015 estamos com Sebastião Camargo, a obra está bem atrás dele ali, né? Estudamos primeiro o despertar da consciência do átomo ao anjo, e agora estamos estudando o despertar da consciência de sal da terra à luz do mundo, né? Então, quem está aí conosco, já acompanhando, sabe que nós estamos na introdução e vamos estudar hoje, né, dar continuidade sobre o amor em ação. Vou passar aqui a fala para dar o seu bom dia, as boas-vindas para a Pamela. Bom dia a todos e vamos lá, vamos estudar, saber o que nos aguarda no dia de hoje e que vai ser importante para a semana inteira. Bom dia, Pamela. Bom dia, Eurípides. Como está aí? Bom dia, tudo bem, graças a Deus, um clima ameno, maravilhoso. É um prazer imenso estarmos reunidos aqui hoje novamente, estudando, aprendendo, buscando o despertar da consciência. Será um prazer participar mais dessa vez, aprender, contribuir, estar sempre junto a todos, num clima só, de amor em ação. Então, vamos estudar o amor e entender a sua verdadeira essência para que possamos ter dias melhores. Um abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Eurípides. Bom dia, seu Luiz. Aí, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês aqui. Já começando, nós já treinamos uma das virtudes, que é a paciência, e vamos continuar sempre no trabalho firme e forte, tentando não, se esforçando sim, para que toda a nossa teoria nós consigamos investir pelo menos 1% de tudo isso que nós aprendemos no nosso dia a dia. Obrigado. Obrigada, seu Luiz. Bom dia, Sebastião Camargo. Um excelente, maravilhoso dia para todos nós e para tudo e todos os seres que de uma forma direta e indireta está conectado, em especial os nossos netos espectadores. Ótimo. Semana passada nós começamos, né, a releitura da introdução, o amor em ação, e paramos no ponto que estivemos parados há 2 semanas atrás. E hoje, então, nós vamos dar continuidade a essa leitura. E aí, primeiramente, eu vou pedir para a Pamela falar o que ficou do ensinamento da semana passada. Você quer comentar rapidamente? Olha, eu fiz uma reflexão em torno da nossa trajetória como seres humanos, porque é o seguinte, que nós precisamos ter uma referência. E à medida que nós tornamos mais conscientes, essa referência se torna mais moralizada. E aí, no caso, é por isso que existem, vamos dizer assim, as experiências, exatamente para que, através dessa vivência, a gente assimile mais informações. E se nós, vamos dizer assim, antes nós sabíamos fazer tudo isso que nós estamos estudando hoje, mas nós ficamos, pelo que eu percebi,
no campo da matéria e não num campo mais profundo da parte espiritual, porque só com a moralização é que eu vou conseguir fazer isso. Então, essas oportunidades de recapitulações são necessárias exatamente para eu aprender a mergulhar na toca do coelho e aprender não só a técnica, mas comandar essa técnica de forma ciente, consciente e que vise o bem de todos, que é o eterno princípio. Gratidão. Muito lindo, Pamela. Eurípides, tem alguma coisa a complementar aí? Olha, na verdade, bastante coisa, mas acho que estamos com o tempo bem curto, né? No Espiritismo, a expressão amor em ação, ela tem um sentido muito claro, profundo e prático, né? O amor em ação é o amor vivido, não apenas sentido declarado, transformado em atitudes concretas que elevam, consolam, amparam e melhoram quem ama e quem recebe. Dessa forma simples, eu diria que amar é servir, é compreender, é perdoar, é auxiliar, é educar, é renunciar e agir para o bem. Com base na doutrina de Kardec, ele expressa no Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Kardec mostra que o amor em ação é exatamente caridade. Não apenas dar coisas materiais, mas, sobretudo, benevolência, ser bom com todos, indulgência, ser brando com as imperfeições alheias e perdão, não guardar ressentimentos. Porém, Jesus já nos ensinou de uma forma mais branda que o amor como movimento é uma ação que gera uma reação. Amar é fazer, curar, levantar, orientar, acolher, transformar vidas pelo exemplo. E Emmanuel, ele já diz que desenvolve a ideia dizendo que amor é o clima de evolução, é serviço, é a sua expressão. Caridade é amor em movimento, ou seja, o amor verdadeiro não é estático. Ele se realiza no cotidiano, seja no lar, no trabalho, nas escolas e na postura moral. Amor em ação, então, seria ouvir com paciência, evitar uma discussão, acalmar alguém, ajudar sem esperar retorno, orientar com mansidão, trabalhar pelo bem sem ostentação, escolher a compreensão em vez da crítica, doar tempo, atenção, gentileza, educar a si mesmo para melhorar o mundo. Então, parafraseando, uma definição de amor como síntese espiritual seria: amor em ação é a energia divina circulando por nossas atitudes. É o amor que se torna luz quando se transforma em serviço. Onde Emmanuel fala dessas ideias e outras palavras, que geralmente as pessoas querem saber a origem, da onde você tirou isso. Por quê? Porque a maioria dos espíritas, eles cobram as fontes. Então, podemos citar. Sobre caridade, comunhão, amor em ação, a ideia aparece diversas vezes, especialmente no Consolador, que Emmanuel explica que a caridade é o amor em movimento, como consequência natural da evolução espiritual. E no livro Pão Nosso, no capítulo 115, ele comenta que o amor verdadeiro se expressa em serviço e renúncia. Sobre serviço como expressão do amor, ensinamento, como esse sentido aparece em Vinha de Luz e Fonte Viva, que são obras novas que estão aí bem na frente para todo mundo. No livro Caminho, Verdade e Vida, também nossas obras, ele sempre associa trabalho no bem ao amor vivido, não apenas sentido. Então, assim, numa síntese geral, eu fiz essas duas frases pensando justamente nessas palavras de Emmanuel, de Jesus, que fala do amor como ação e tudo. E poderia dizer que o amor é o clima da evolução. Ele é serviço, é a sua expressão. E caridade é o amor em movimento. E diria que essas frases, elas são síntese didática, né? Construídas a partir do espírito de que Emmanuel ensina em diversos livros. Ou seja, você lê Pão e Vida, Vinha de Luz, uma coisa ou outra, e você dali monta uma noção do teor do estudado e tenta
esclarecer no mínimo detalhe possível, com poucas palavras, abranger o todo. Seria isso: amor é o clima de evolução e serviço e a sua expressão, e caridade é o amor em movimento. Gratidão, obrigado pela oportunidade. Obrigada, Eurípides. Seu Luiz, o que o senhor viu na nossa obra aí sobre essa parte, nesses parágrafos que já lemos? Bom, essa sinopse do capítulo 9, né? A gente tem muito o que abordar ela ainda. Vou deixar alguns tópicos que nós estamos comentando, né? Então, na hora de elaborar o amor em ação, ele começa com o dever. Então, ele traz o dever. E o dever não espera o reconhecimento. Nesse livro que eu estava lendo, ele está falando que a firmeza no bem é sinal de amor que começa a despontar no homem. Então, a doutrina que nós abraçamos, a cristã, é uma doutrina e é aquela que tem como base o amor, como clima a caridade, como norma a firmeza. Desconhece passado, presente e futuro, porque vibra permanentemente no eterno. É cordata, mansa, humilde, indulgente e, quando usa energia, não abandona a misericórdia. Então, na hora que eu botei esse texto, né, o Sebastião falou: olha, esse livro é muito cheio de cortes aí. E, na verdade, ele usou essa energia, né, mas também não abandonou a misericórdia, que depois ele botou um coraçãozinho pulsando atrás. E, na verdade, nós estamos numa sala de estudo, né, e não se deve usar as abreviações, né, costumeira, dentro da digitação normal. Hein? Aí eu refiz ela de novo no grupo, tornei a botar uma abreviação, aí paguei de novo. Então, assim, esse capítulo, quando nós vamos se aprofundar dele, ele vai ser bem interessante. Nós já comentamos quase tudo, né? Ele fala muito aqui desse caráter irretorquível. Alguém pode pensar, mas, pelo amor de Deus, a construção dessa fé, né, tem que ter um caráter irretorquível. Quer dizer, não se deixa levar pelas coisas que o mundo oferece. Aí a pessoa pode pensar, mas então eu não estou pronto com isso aí. Não, realmente nós não estamos prontos mesmo, nós somos seres de construção. E esse caráter irretorquível, nós estamos no caminho dele. Se todos nós já tivéssemos esse caráter irretorquível, o mundo seria um mundo de regeneração já, não estaria passando por esse processo. Então, tem muita coisa aqui. Então, uma das coisas que nós comentamos, e vamos comentar no futuro, que é o silêncio dos seus exemplos. Fala muito sobre a caridade, esperança, amor, gratidão. Uma das coisas que me marcou, quando o Sebastião comentou, que essa esperança é a doce presença do amor. E realmente é mesmo. A pessoa que cultiva a esperança, ele já está sentindo parte desse amor. Porque se Deus é amor, segundo Pedro, e nós temos o Deus interno nosso, com certeza nós temos esse amor na sua forma mais perfeita, mais inflexível. Está aí a qualquer momento que eu necessitar e que eu exercer uma força de 1% em relação a esse trabalho, ele nos cederá aí os 99 e completará o nosso serviço. Obrigado a todos. Obrigada, seu Luiz. Sebastião, a gente já vai direto, dar continuidade à leitura. Qual a sugestão? Fique à vontade, siga a sua intuição feminina de ser imortal, mas vamos dar continuidade, né, de onde paramos, para não ficar só num lugar, né? Vamos dar um passo para frente e um para o alto. Ok, então vamos lá, né? Nós paramos aqui nesse
terminamos no ser benevolente, não sei se vocês vão localizar, né? Mas é logo no início da página 64, correto, pessoal? Tá essa parte, o seu exercício consciente culminará nos píncaros da resiliência profícua e da intuição proativa, um inegável sentimento inato no ser benevolente. Está vírgula no livro, mas agora é ponto na reescrita, ok? Então, o ápice deste introito iluminativo será o pleno exercício da inefável compaixão, na qual a expressão se esmera no dever, que reflete e exemplifica na prática o exercício de todas as virtudes que conduzem à benevolência e à sempre eterna integração com o Senhor da vida. Em suma, o amor origina-se na vitalidade primeva, que gera e nutre e se tornará a força que organiza e mantém as virtudes dos céus na criação. Paramos aqui ou continuamos, Sebastião? Já temos... Creio que aí já dá muito assunto aí. Pode pegar um gancho no anterior e seguir para esse estágio. Começamos com você, então. Vamos lá. Ela é cheia de gracinha, mas vamos lá. Então, quando analisamos algumas expressões de vários autores, e antes de eu falar, o que o Luiz fez foi exercitar a humildade. Ele poderia ter ficado ofendido, porque ele colocou tudo abreviado, a mensagem é magnífica, e depois você vai compartilhá-la com alguém, com certeza, para que os nossos internautas possam acessar não só a mensagem, mas a obra em si. Então, quando João Evangelista fala que Deus é amor, para nós, a época já era um ápice. Miramês, entrando um pouco mais na toca do coelho, fala: amor é apenas uma das manifestações divinas. E Joana de Ângeles complementa dizendo: o amor é a vibração de Deus que perpassa tudo que existe, numa obra. Mas ela também evolui, o seu pensamento também evolve. E num dado momento, além de dizer que o amor é a alma da vida, ela narra que o amor gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Ou seja, para a autora, é o mais potente antídoto para a cura de todas as doenças, de todas as enfermidades. E, ao mesmo tempo, ela nos faz lembrar da sua mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ela afirmava à época que dor era bênção, e Deus a enviava somente aos seus eleitos. E na obra que eu estou citando, que é a obra Plenitude, ela vem dizer que há uma nova compreensão da dor. Quem escolheu o amor como única razão do seu existir, não necessita da dor para evoluir. E é ela que fala, não sou eu, Luiz, é ela que fala que a esperança é a doce presença do amor. Então, se o amor, de um lado, é a alma da vida, a consciência que rege esta vida, para André Luiz, o amor é a energia que nutre a alma. E fica fácil, porque num dado momento, na obra Momentos de Saúde, a autora vem dizer que o psiquismo divino flui através de nós. E quem é que nasce do psiquismo divino? Não é o espírito? Não é ele que reagrupa formando o próprio amor? Kardec não nos informa que cada ser organizado, de acordo com a obra que deseja construir, a capacidade que tem
para gerenciar esse energismo, assimila uma porção de princípios inteligentes ou espíritos na sua origem. Então, quando ela fala que cabe a nós eleger a meta, coordenar a marcha e avançar, porque nós, como individualidades, somos uma porção de amor. Porque somos feitos de amor, porque tudo que existe é feito de amor, porque o amor é a reunificação das mônadas no todo em unidades cada vez mais amplas, conforme Paulo Carlos Torres Pastorino, em Sugestões Oportunas. Então, se o amor, na sua origem, é a união dos espíritos recém-saídos do psiquismo divino, e é a vibração de Deus, e quando falamos de vibração, nós estamos falando da ação do próprio amor. Não por acaso, Bezerra de Menezes vem dizer que a caridade é o amor em excelência. E Miramês, o seu pupilo, afirma que a caridade é o amor em todas as suas expressões. E, com outras palavras, deu no mesmo. Então, a caridade é o ápice. E nós sabemos que caridade para conosco é a nossa autoiluminação. E quando falamos de autoiluminação, já saímos do estágio do amor que gera, nutre, para o amor que organiza e mantém, tornando-se esse amor inicial nas virtudes que compõem a consciência do espírito imortal que somos. Então, dependendo do que nós queremos fazer acontecer em nossa vida, quando está anotada aí, a esperança criará. Criará porque a matéria-prima e, ao mesmo tempo, a lei. Porque amor é duas coisas. Ele é a lei cósmica e, ao mesmo tempo, o pão da vida. Se Jesus é o amor personificado, num dado momento ele diz, eu sou a luz do mundo. No outro ele diz, eu sou o pão da vida. Eu tenho poder para dar e para retirar a vida. E se nós somos semelhantes a ele, então essa esperança em nós criará e edificará a afabilidade e a doçura. E Joana de Ângeles também fala que a autoconfiança gera paciência. Assim como Miramês afirma que a fé gera autoconfiança, porque é mãe de todas as virtudes. O trabalho no bem gera serenidade. E o desprendimento com que fazemos esse trabalho gera amor, porque é o exercício dessas virtudes correlacionadas. Então, quando eu tenho a esperança de criar alguma coisa, eu posso edificar a afabilidade e a doçura. E com estas duas virtudes, que vocês podem tentar decifrar, se conseguir, qual a diferença de afabilidade e doçura da ternura. Vocês podem perceber que a afabilidade e doçura nasce da ternura. São frações conscienciais. Então, a esperança criará e edificará a afabilidade e a doçura, tanto quanto a plenitude, segundo Joana de Ângeles, é oriunda do amor em excelência, porque a plenitude nasce da caridade e, ao mesmo tempo, ela é mãe da gratidão. E quando falamos disso em nós, mas de onde nasceram tudo isso? Mas os instintos não são a base? Não são os embriões, os germes dos sentimentos? A síntese dos sentimentos é o amor. Agora, as frações, todas as virtudes. E as virtudes são seres que criamos, porque se um instinto é um ser, é uma entidade, o que dele nasce é entidade também.
quando falamos de uma sensação, nós estamos falando de um ser. Mas estou com uma sensação desagradável. Já conversou com ela? Um diálogo terno e amoroso, afável, dócil? Já mostrou o caminho? Porque se você está com uma sensação desagradável, qual é a virtude oposta ou a sensação oposta? Uma sensação de bem-estar, uma sensação agradável. Então, a mesma energia gera as duas coisas. O estágio X é tristeza. A sequência é a alegria. O estágio primitivo é o desespero. O estágio aprimorado é a esperança. Então, ela é oriunda do amor em excelência, do amor em ação, e personificará a gratidão, e essa gratidão é que vai construir a alegria. E a alegria de viver, segundo Miramês, ela abre os espaços em nossos universos de expressão, nossos corpos de expressão, para aquilo que precisa entrar. Então, a alegria de viver, ela abre espaços para que algo que nós necessitamos possa permear-nos. Se o amor é a vibração de Deus que perpassa tudo que existe, quer perceber ele materializado, para Joana de Antes são fótons. Está na obra de Dias Gloriosos, é o amor tornado palpável. Mas fótons é o ápice desse amor nos átomos. Mas o amor na origem atômica são os neutrinos. Tiveram a sua origem na partícula de Deus, no bósus, pois que, num segundo, 1 trilhão de neutrinos atravessa todos os corpos da natureza. Isso não está representando a vibração de Deus? Que perpassa tudo que existe? Agora, nós estamos atentos para segurá-los e formar alguma coisa que necessitamos? Porque a cura é reconstruir tecidos, harmonizar elementos que estão em dissonâncias. Por isso que a paciência gera autoconfiança, mas o contrário também ocorre. A autoconfiança gera paciência, a ciência da paz. E essa autoconfiança produz mais paciência de acordo com o que nós queremos. Você tem paciência na hora de receber o pagamento, às vezes umas filas quilométricas? Às vezes a gente tem. E na hora de pagar a conta? É a mesma paciência, então tem que exercitar, porque a autoconfiança é uma virtude que sabe onde as outras estão. É ideal pagar agradecendo, né? Exato. Paga agradecendo. Deveria ser, mas a hora que a gente vê a fila para algumas pessoas de pagar a conta, aí ela dá uma desculpa, fala, não te paguei hoje porque a fila estava quilométrica. Mas na hora de pegar o dinheiro emprestado, parece que a paciência estava um pouco mais acentuada. Então, nós somos um aglomerado de virtudes no âmago da nossa consciência, o que nós chamamos de superconsciência. Ali está o reino de Deus em nós, o reino das virtudes. Mas em todos os estágios, no mundo mental, emocional, no universo perispiritual e físico, tem alguém que desceu de lá para ajudar os que estão aqui. E alguém que está aqui desejando integrar-se com essas virtudes e chegar nesse universo, por sua vez, nesse festim. Então, essa tranquilidade interior que nós chamamos de paciência ou a ciência da paz é um estado que nós chamamos de felicidade, porque volta lá no início do outro texto. Ele só nasce, esse estado,
quando cumprimos os nossos deveres. Então, a fé, para nós, é a divina inspiração da suprema sabedoria. Por que divina inspiração? Porque nele é a experiência. Em nós é apenas as sementes que estão chegando. Porque se a fé viesse pronta, como muitos pensam, nós não evoluímos. Ouvimos num vídeo outro dia. Mas parece que Kardec, ou eu estou maluco, ou ele disse que tudo cresce e evolui. Aí vimos outra criatura dizendo que a Matrix é um holograma que criaram a ilusão. A Matrix é o sistema de aprisionamento, filho da ignorância. Então, para quem ignora, como os que estavam lá na caverna de Platão, ignora o que tem lá fora e não tem coragem de sair, está acomodado, isso é a Matrix. Agora, quando alguém quer romper com isso, tem todo o apoio das leis divinas, que é exatamente para isso. Alguém precisa quebrar esse encanto. E só se faz isso com amor, porque com violência não se faz. Nós podemos ser violentados, como foi Martin Luther King, Mahatma Gandhi, quebrando essas algemas, e vários outros autores. E ela objetiva o quê? A condução dos homens para os mais altos planos do bem eterno. E o bem eterno é a lei suprema. Então, o seu exercício, essa fé consciente, eu sei o que fazer, sei como fazer, quando e onde. Então, isso vai culminar também nos mais altos planos da resiliência, de alguém que enfrenta e resolve o problema de forma profícua, de forma benéfica, e começa a desenvolver, por essa atitude, a intuição proativa. Sabe o que é a intuição proativa, Pamela? Sim, Então, diga para nós. é você fazer as coisas com ciência. Aquilo, vamos dizer assim, antes que a casa caia, você vai reformar o alicerce, você vai fazer aquilo que precisa ser feito para que as coisas andem de forma tranquila antes de que você remedeie a situação. Você vai atingir a causa. Magnífico, mas eu posso colocar um ponto no seu conto? Pode? Nós falamos que proatividade é fazer antes que aconteça isso que você está falando, conforme você disse. Mas nós estamos falando de intuição, que é uma visão de síntese e, ao mesmo tempo, está sugerindo que você faça acontecer antes que a casa caia, como você disse. Então, quando falamos de razão intuitiva, nós estamos nos tornando virtuosos a tal ponto desta razão se transformar na intuição. Mas quando falamos de intuição proativa, nós saímos da fé vivenciada para a fé inquebrantável. Aí já não sou mais eu quem vive. Não é a minha intuição que me conduz, é a do Cristo que está me conduzindo. Por isso, intuição proativa. Então, agora não sou eu que espero a minha intuição me conduzir. Eu espero a consciência crística, que para mim vai ser algo maior, e eu me entrego ao holocausto por amor a ele, se for o caso. Porque é um inegável sentimento inato em mim, porque ele mora em mim. Só que eu não sabia que ele morava até então. Mas se eu for benevolente, porque só se consegue isso praticando bem, sem esperar coisa alguma. Mas já falei demais para o meu tamanho. Maravilha, né?
chegar nesse nível da intuição, vão alguns milênios para nós, né, Sebastião? Não é tão assim rápido. Né? Que até então a gente age muito por impulso. Né? Nós fomos, nesse processo evolutivo nosso hoje, a gente toma lá da cá, né? Ainda estamos nesse nível, né? Não da consciência em si, para a gente poder desenvolver esse amor, né? Onde eu vou ter toda a paciência, toda a gratidão, que quando a gente olha uma pessoa mais idosa, mas que tem realmente a sabedoria, porque não é porque é idoso que tem, né? Não é quem tem bastante idade desenvolveu essa capacidade. Normalmente eles têm uma pacificação interna, né? Porque é como se fosse, eu já passei por isso, então eu espero, eu aguardo. É como você coloca ali, né? Que através dessa autoconfiança a gente acaba produzindo paciência. Só desenvolve autoconfiança quando você passa pelo processo. Né? Que quem não passar pela experiência não tem autoconfiança. Então, por isso que a gente, espíritos, né, desse planeta Terra, passa por diversos desafios e, às vezes, algumas provas tão complicadas que a gente fica pensando, né, para quê? Mas é para eu desenvolver essa autoconfiança e aí sim eu vou ter essa paz interna e aí sim eu vou conseguir ter essa fé inquebrantável, mas é quando eu passo pelo processo. Senão eu não precisava nem encarnar, né? Desenvolveria enquanto espírito no plano espiritual, né? E anjinhos com trompetes e tudo mais. Mas a gente não é assim, né? O processo é um processo que vem de pouco a pouco se constituindo na nossa encarnação. Eu quero dar um bom dia aqui para o Eduardo. Né? Eduardo, seja muito bem-vindo à sala. Chegou agora. Você quer falar alguma coisa, Eduardo? Aí depois eu passo para a Pâmela. Perdão, eu cheguei já faz algum tempo, eu deveria ter executado o comando, entrar no estúdio, e eu fiquei aguardando. E só daí que eu resolvi fazer o contato, foi que você me respondeu aí, eu vi essa opção lá embaixo, né? Porque na primeira vez foi meio também aprendendo aqui só. Mas muito obrigado pela oportunidade. É o exercício da paciência. Tá certo. Você é muito bem-vindo. Pâmela, você quer falar alguma coisa, Pâmela? Porque é o seguinte, a minha reflexão não parou naquilo que eu falei em primeiro lugar. Eu falei assim, gente, eu não vou falar a segunda parte. Mas só que o Sebastião me tiçou, me estimulou, porque era exatamente aquilo que ele estava falando, porque, assim, eu coloquei, né, no caso, que nós buscamos referências e essas referências se tornam mais moralizadas. E no caso, nós também encarnamos não só virtudes, mas também encarnamos frações, né? Encarnamos frações da nossa consciência, mas também situações que nós precisamos passar para que a gente possa desenvolver essas virtudes. Que aí, no caso, por isso a vida é o espelho da alma. E aí, nesse caso todo, que a questão do Holocausto, até o Sebastião me fez lembrar de uma situação que o Divaldo falou em palestra, de pessoas que tiveram que passar pelas câmeras de mortificação na época da Segunda Guerra Mundial e saíram-se ilesas, né? Se superaram ali. E eu nunca tinha entendido porque isso foi visto numa palestra chamada Autoiluminação.
E eu não tinha entendido isso. E aí, com esse processo todo, Sebastião me mostrou o que seria isso, a ponto de Jesus falar: Senhor, não, né, perdoe-me, perdoa-os, né? Eles não sabem o que fazem. Mas só que tem uma coisa, no nosso dia a dia, nós já pensamos por pequenos holocaustos. Quando nós enfrentamos esses seres, que nós encarnamos situações que nada mais, nada menos que são reflexos daquilo que a gente passa, né, no dia a dia. E então, quando a gente passa com louvor, são pequenos holocaustos também. E aí me veio uma cena, o próprio Chico diz assim, que nos pequenos perdões é que a gente vai treinando para os grandes perdões da vida. Bem, alguém gostaria de trazer mais alguma luz a essa parte do texto? Apesar de ter pego uma parte do que o Sebastião estava falando, eu gostaria de fazer uma colocação Fica à vontade. sobre a questão da intuição. O Sebastião falando, e aí me veio a questão da intuição, que ela pode ser também de uma forma bem primitiva, né? Quando a gente não tem esse início desse trabalho, desse despertar, eu acredito que os nossos guias, nossos mentores, quando a gente está próximo de fazer algo indevido, ou quando eles precisam nos orientar, tem essa intuição, né? Quando a gente até utilizando como um mecanismo da mediunidade. Com o passar do tempo, né, que a gente vai sutilizando tudo isso, aí ela abordando a questão da intuição proativa, né, e isso vai se tornando uma constante. Porque quando a gente se coloca à disposição, oferece condições favoráveis, essa intuição ela passa a ser constante porque tudo está interligado, né? O micro com o macro, até essas minúsculas formas de vida que o Sebastião relata, né? Que eu vivenciei um pouco isso. E aí eu acredito que isso seja proativo, porque você está em sintonia mesmo numa percentagem não tão considerável, mas essa intuição ela passa a ser constante. E daí, com o desenvolver do ser, com o desenvolver das potencialidades, eu acredito que isso vai aumentando. Como nós vemos, né, essas grandes referências na humanidade, eles tinham essa intuição proativa constante. Interessante essa sua fala, Eduardo, porque em todos os níveis há, então, resquícios da intuição, mas, assim, chega a um nível assim, primitivo, né, que eu considero que a gente é mais conduzido do que a gente conduz. E aí pouco eu escuto voz interna, né? Que até Sim. A minha voz interna ainda é pequena, né? O meu arcabouço de nível consciencial é muito, muito pequeno, não tem muito alimento ali para poder me inspirar, me levar adiante, né? Então, eu preciso de forças externas que me promovam nesse sentido. E aí, com o passar da evolução, eu vou angariando, né, essa base, né? E aí, com o tempo, sim, eu tenho um arcabouço tão grande que ele se conecta, né? Como o Sebastião colocou ali, se conecta com o divino. Aí conectou, pronto, já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive através de mim, né? Mas eu tenho que chegar lá, por isso que é um passo a passo, né, Sebastião? Eu tenho que adquirir
isso tudo. Se eu não adquirir, não tem como, né, eu estar nessa conexão. E eu acho isso muito, muito, muito bom, porque não existe privilégio, somos nós que conquistamos, é nós que fazemos o caminho, né? Como que Deus nos faz com esse potencial de atingir o ápice, mas é cada um por si, né? E cada um fazendo, construindo, né? Elegendo. É muito, muito lindo para a gente chegar nesse nível da intuição. Mas eu achei interessante que você escalonou, né? A intuição tem um nível, e ela tem mesmo, né? Eu creio que sim. Tá certo isso, Sebastião? Nós estamos no caminho certo? Com certeza. Vamos lembrar só de alguns personagens. Primeiro, Joana de Ângeles. Mas vamos recuar um pouquinho em Jesus. Algumas sementes multiplicou-se por 30, outras 60, outras 100, se a terra fora boa. Mas Joana de Ângeles fala que pode ser 100 ou 1000 vezes a mais. Porque tudo vai depender de onde estamos amarrando o nosso burrico. A gente fala, onde você amarrou o seu burro ou o seu jumentinho, né, ou o seu cavalo. Veja, quando o professor, ou melhor, quando o aluno está pronto, o professor não aparece. Quando o discípulo está pronto, o mestre não aparece. Mahatma Gandhi era violento, mas ele trouxe 10 bem-aventuranças, 10 versículos, porque falam 12, mas as duas primeiras, os 2 versículos, é um preparo para o diálogo. Para dentro de si, e foi meditar. E com aquilo ele fez uma conexão com a sua essência crística. E tornou-se pacificador. Antes, pacífico em relação aos seus próprios tormentos. E depois pacificador de mais de 800 milhões de pessoas. Então não demora tanto, depende se eu estou disposto a construir a minha roupa nupcial, que é o que Jesus recomendou. Mas há um auxílio da própria lei, de acordo com o que eu me direciono. Então, quando falamos dessa intuição proativa, imagine vocês, num dado momento, como Paulo disse, enxergar o mundo com os olhos do Cristo. Aí você já não faz mais pela sua própria intuição, você está fazendo com a diretriz mais vasta. Mas imagine o Saulo, o que fazia ele em relação aos seguidores do Cristo. O ideal seria ele se capacitar, se preparar com a roupa nupcial, conforme o próprio Kardec fala, o ideal para assistirmos o outro deveria desentulhar a tua mente. Mas às vezes a mente está tão entulhada e ele não sabe nem o que fazer que alguém tem que desentulhá-la sem que ele perceba. E foi o que o Jesus fez. Tirando ele da roupagem que o dificultava essa compreensão, que é o derrubar do cavalo. E aí o simbolismo ficou cego. Ficou cego de quê? Em relação a quê? Não em relação ao que ele sabia, mas o que ele viria a saber. Porque a lei dos homens ele sabia cumprir. Era fidelíssimo às leis humanas. Mas as leis divinas, ele não sabia nem por onde começar. Foi onde esse Cristo interior fala para ele, vai até Ananias. Ananias é a mente que vai orientar, e a mente pertence ao espírito, é uma emanação dele, ela não é da alma. A alma pode trabalhar em conjunção. Aí você olha para Paulo, depois desta situação acontecer, desse autoencontro, veja o que ele se tornou a partir dali.
Olha a obra e a vida de Francisco de Assis antes e depois desse despertar também. Ou Santo Agostinho ou tantos outros. Mas quem garante que não tem um Agostinho dentro de mim, um Francesco dentro de mim, uma Mahatma dentro de mim, e eu preciso pagar para ver. E eu preciso ir à luta. Fazer um projeto, mesmo que seja de pequena monta, para ver como me saio e qual a assistência espiritual que eu vou ter. Porque isso a gente percebe claramente no dia a dia, todo momento. É a refeição que eu me propus confeccionar com a maior amorosidade, você vê a assistência espiritual que você tem naquele momento. É na sala de aula que eu vou me comportar de uma maneira a ser instrumento dessas entidades de alta hierarquia. Então não é tão difícil. Agora eu tenho que ter esta consciência que eu sou um instrumento de Deus. Agora, estar enferrujado, a gente pega ele enferrujado, começa a trabalhar e desenferruja. Agora, se eu for esperar limpar essa ferramenta para começar a trabalhar, às vezes não dá certo. Então, começa com o que tem. Reconheça que não tem tanto assim, mas Jesus foi claro. Quando ele pergunta aos discípulos, o que tendes? Um falou, nem ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho, então apresenta. Temos alguns pães. O que significa o pão? Qual é a oração do trigo? A gratidão para o trigo é de se deixar matar para transformar-se em pão. Então, pão é transformação. Então, o que vocês têm? O que vocês transformaram de si mesmos desde quando eu os convidei, a ponto de dar peixes também para esses seres? E peixes, vocês sabem que é a síntese do conhecimento. Água é conhecimento. Peixe é o suprassumo, um dos elementos que veio das águas. Então, o que vocês transformaram de si e o que vocês podem dividir com essa multidão? Porque foi palavras que eles dividiram, segundo Kardec, não foi peixes físicos nem pães. Porque se fosse no dia seguinte, segundo Kardec, conforme está na Gênese, foi o momento que ele falou: o que vocês pensam, o que dizem aos homens que eu sou? Aí chegaram à conclusão que ele era o Messias. Mas antes de vir o Messias, não tinha que vir o Elias? Ele já veio, é esse que aí está. E agora eu preciso ir, mas se o senhor ir, o que será de nós? Mostre-nos o caminho, mas eu sou o caminho. Então mostre-nos o Pai, mas quem me vê, vê o Pai. Então faça um milagre, porque Kardec falou, ou esse povo não tinha memória, ou o fenômeno da multiplicação de pães e peixes não era físico, porque não dava para excrescer de um dia para o outro. Por isso, quando você coloca o seu patrimônio a serviço do Cristo, eu falo, mas que ousadia! Não, o que faria ele se estivesse em meu lugar? Eu não posso não fazer 100, mas eu posso fazer 1% do que ele faria. E eu costumo dizer assim, eu não sei nem o que fazer pelo outro. E eu faço uma oração, falo, tenda aí 2 pelo preço de 1. Eu peço para mim e para o outro ao mesmo tempo. Então, clarei a minha mente para o que eu posso pedir que serve para mim e para o outro. Porque se eu estou fazendo uma oração, eu tenho que vivê-la antes do outro. Eu estou pedindo para o outro, ele precisa de referência. Então, não é tão difícil esse despertar, só que exige responsabilidade. Eu estou vontade, né? Querer, exato, né? Esse querer sincero e entrando numa estrada que às vezes não tem a volta. Porque uma vez que você tem essa conexão, não tem mais como você voltar atrás. E essa decisão que muitos não querem.
Jesus não chamou alguém e falou, deixe antes eu enterrar os mortos. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Deixa os que estão adormecidos, que não estão prontos, fazer esse trabalho. Agora você já está pronto para outra realidade. Miramês foi um desses, não foi? Era só desprender, só desprendimento. Era só desprender o que não era dele. O patrimônio que ele tinha era dele? Mas naquele dia ele tinha uma corrida de biga, não tinha? Tinha que mostrar para o povo que ele era o rei da cocada lá, porque ele era bom no negócio. Só que aí há um acidente, ele cai, quebra o pescoço e morre. Não deixou tudo para trás? Levou o quê? E as oportunidades agora? 1.600 anos se passaram para ter uma oportunidade semelhante. Estava rico outra vez, mas agora não vacilou, porque tinha experiência. Então, não é difícil estivermos atentos à situação, porque numa simples refeição você pode fazer um trabalho fantástico de evolução consciencial. Nesse caso, a intuição que ele teve é porque ele teve uma experiência lá, né? Ele acumulou aquela e nessa ele desperta rapidamente, né? Exatamente. Agora não dá para vacilar de novo. Mas se estivermos atentos, porque quantas vezes vacilamos? Nós somos retardatários, nós estamos aqui recapitulando. Quantas vezes a gente vai ter que recapitular a mesma coisa? Por isso, se nós estamos aqui é porque estamos prontos para construir essa roupa nupcial. E a ajuda, o processo de aceleração pela ajuda divina é fantástico quando você se dispõe. Agora, se fizer corpo mole e quiser tudo pronto, aí vai ficar para outra etapa. Vamos lá, então. Quero comentário agora dessa parte aqui. Quem gostaria de falar sobre o ápice deste introito iluminativo? Pode falar, seu Luiz. Quero lembrar aí que, nessa final dessa conversa do Sebastião, que em todo o processo de evolução, 99% é de um esforço próprio, e 1% é dessa intuição, dessa inspiração que nos chega. Só que esse 1% é quase tudo. Mas sem o esforço dos 99%, nós não temos acesso a esse 1%. E nós fizemos muito isso, né? Sempre deixando que alguém faça por nós o que é preciso nós fazermos. Né? Estava até lembrando, como o Sebastião estava comentando, né, de uma pessoa muito conhecida minha aqui, e toda vez que eu estava na autopeça dela, ela falou, o senhor está participando daquela reunião ainda? Estou. Pois é, então ora por nós, ora por nossa família. Eu falei, sim, com certeza. Aí eu já fazia, como o Sebastião falou, né? Eu orava por ela e já por mim também, né? Tentando resolver as minhas broncas também. Quem sabe as minhas broncas são as mesmas dela e nós chegamos a uma mesma conclusão. Agora, a construção desse amor, como o próprio texto da Lima aí, ele fala aqui que o ápice é o pleno exercício. É o pleno exercício da inefável beneficência. Né? E depois ele fala, na qual expressa-se e esmera no dever, que reflete e exemplifica na prática do exercício todas as virtudes que conduzem à benevolência. Aí ele termina falando assim, e a sempiterna integração com o Senhor da vida. A intuição proativa seria essa integração com esse ser, com esse Deus interno nosso aí. Eu gosto de lembrar bastante do nosso amigo de Mirandópolis. Ele sempre fala assim que quando ele chega na reunião de noite, né, na reunião mediúnica, o espírito que coordena a reunião
e trabalha dentro da casa, puxa a orelha dele do que ele fez durante o dia. É o Kimura, né? Posso falar, acho que ele está de boa. Ele já está em outro Guaraçaí. patamar, né? Já de Guaraçaí. Guaraçaí, isso mesmo. E eu estou por lá, trabalhando lá. E na verdade, né, eu gostaria também que tivesse alguém, mas eu vejo que eu tenho, talvez esse ser que está lá puxando a orelhinha dele, é a própria consciência dele. Nós fizemos reunião mediúnicas lá em Marília por tanto tempo, lá participando de algumas reuniões, de aprendizes mesmo, né? Mas sempre vendo o problema dos espíritos obsessores. E hoje nós vemos que a maioria das nossas situação é por auto-obsessão. Esse é o grande inimigo que tem. E nós somos um condomínio. Aquele filme mostrou naquela fragmentação daquele serial killer lá, que ele tinha até gente boa. Tinha até gente boa. Quando manifestava um ser dele lá, ele até a diabetes dele subia, o colesterol, mas quando se manifestava um outro, já a pressão aumentava, mas a diabetes abaixava. Você vê a influência que esses seres da nossa própria criação, desses seres que estão aqui para crescer junto com a alma, exerce quando eles têm essa oportunidade, quando essa alma se fragmenta. Por isso que hoje no texto que eu li, ele falava sobre a firmeza dessa personalidade. Mesmo que você dê uma escorregadinha numa hora ou momento do dia, tentar levantar, firmar o pé no chão para que não ocorra essa situação. Porque sempre eles vão arranjar alguns espaços nesse aprendizado do amor para levar você até uma situação e ainda você acreditar que aquilo é o amor, nem que seja o amor próprio, porque é a desculpa que nós sempre usamos. Então é um trabalho interminável desse trabalho, porque quando uma dessas personalidades ele, ele já sublima, ele já acessa a própria consciência eterna minha. E aí, enfim, entra uma nova ali, uma até um pouco menos experiente. Eu acho que vai ser, acho não, eu tenho certeza que vai ser sempre um condomínio de aprendizado, principalmente esse projeto terreno, que é ainda de aprendizado. Abriu-se um espaço que você levou uma dessas personalidades para a eternidade, abre-se um espaço aí para alguém um pouquinho mais inexperiente, porque se você se tornou um bom professor, a sala de aula tem que receber mais cadeira de aprendizado. É isso aí. Maravilha. Podemos encaminhar para a finalização, cada um traz uma mensagem, então, final? Podemos. Então, vou passar aqui para o Eurípides, que não falou ainda, né? Sobre o assunto, eu gostaria de não falar. Eu queria me abster de falar agora sobre esse assunto e aguardar o momento da mensagem, do final. Então, tá bom. Obrigada, Eurípides. Tá? De nada. Ok. Vou passar, então, aqui para a Pâmela, né? E aí já faz suas considerações finais. Nós, então, paramos aqui, né? O amor origina-se na vitalidade primeva, que gera e nutre, e se tornará a força que organiza e mantém as virtudes dos céus na criação. Está em tudo, né, Pâmela? É isso que eu ia falar, porque eu destaquei exatamente que é o ápice, né, o amor como o ápice do exercício da virtude, e esse exercício da virtude é o exercício do amor econômico e incondicional. Mas para ele chegar a esse ápice, ele chegou exatamente à questão desse amor substância, né? Que é o princípio inteligente que é da onde vem de toda a criação. E é uma coisa até que eu coloquei o seguinte, que no caso
o Sebastião vai falar depois, não há vida sem consciência e não há consciência sem vida, em parte alguma. E aí é como o que eu achei interessante é esse encadeamento do livro, porque a gente está falando do amor em ação, mas nós estamos usando a fé cega, raciocinada e a intuição. Amplo, né? Muito amplo. E eu só tenho que agradecer essa oportunidade e desejar um feliz dia para todos. Obrigada. Seu Luiz, teus agradecimentos, sua mensagem final. Eu agradeço profundamente essa oportunidade, né, de estarmos reunidos aqui. E saindo daqui, eu espero que eu tenha saído daqui um pouquinho melhor do que eu entrei. Esse é o grande propósito de todos os estudos, né? Você tem que sair um pouquinho melhor. Agora, vamos tentar experienciar todo esse estudo com a firmeza de caráter, que é possível. E agora mesmo aqui, nós estamos aqui, mas a Mara estava preparando um bolo o Vinícius, que vai fazer aniversário. E ela falou, vai, tanto tempo eu faço bolo, eu acredito que eu não serei capaz. Aí dentro você vai ser capaz, né? Porque eu já tenho essa experiência dentro de você. Aí ela terminou e veio mostrar para mim agora, não sei se ela quer mostrar aqui, mas o bolo perfeito, prontinho, o aniversário do filho dela. Aí eu falei para ela, essas experiências do bolo, nós temos em outras situações dentro de nós. Basta você ter vontade firme, perseverança, e vai acessar essa intuição proativa, e é possível isso. Obrigado a todos. Obrigada. Deu vontade de comer bolo agora, bolo com café. Vamos lá, então. Eurípides, dá a sua mensagem final aí. Olha, eu agradeço o estudo, né? Sempre é um prazer estar participando de tudo. E como a mensagem final, eu poderia dizer que não basta possuir luz com potencial, é preciso atuar como canal dessa luz. Por isso, nesse texto Amor em Ação, ele nos redireciona ao pensamento de que o amor em ação é o exercício prático da luz, a exteriorização da presença divina em nós, a forma como a criatura retribui ao Criador e a metodologia evolutiva da alma. Em síntese, essa ideia corresponde ao homem que só brilha quando ama e só ama verdadeiramente quando ele age. E exatamente o que Emmanuel chama de serviço iluminativo, amor que se converte em obra e luz do bem incorporada às atitudes diárias. Gratidão, boa noite a todos, que tenhamos um excelente final de semana. Obrigada, um excelente dia. Eduardo, sua mensagem. O texto tem duas palavras-chave que vamos ficar para a nossa reflexão. Exercício e prática. Então, nós estamos vivenciando um momento em que, quando a gente se coloca à disposição, esses espíritos amigos, esses coordenadores, esse trabalho volumoso, eles podem lançar mão de nós em dado momento, em qualquer circunstância, em todos os aspectos da nossa vida, no trabalho, na rua. Então, a qualquer momento, a gente pode estar sendo instrumento. E essa que é o exercício, é a prática da gente se colocar à disposição, independente de qual que seja esse percentual que nós já estamos dispostos, né? Como a gente tem relembrado aqui nos textos, a gente não precisa estar preparado, né? O discípulo não precisa estar preparado. Nós vamos nos qualificar na prática.
Então, essa vigilância constante, essa oração nos momentos necessários, nós estamos inseridos. Que gratidão de nós estarmos inseridos. Quando a gente olha de lado e a gente vê outros com tantas oportunidades e ainda não despertaram. Gratidão pela oportunidade. Obrigada, Eduardo. E para finalizarmos, né, passar aqui para o Sebastião Camargo, mas antes disso quero agradecer muito, né, a presença de todos vocês. A gente avança a cada encontro. A cada encontro a gente coloca mais um pontinho, né, na nossa história e a gente vai seguindo avante. Somos almas que estamos unidas para um progresso, uma evolução contínua. Né? Somos espíritos que eternamente estamos vinculados. É isso, né, Sebastião? Resolvemos evoluir junto aqui, ó, uma ação na hora de ação, né, muito forte essa que nós realizamos conjuntamente. Gratidão, um beijo no coração de todos vocês e até o próximo. Como nós estamos percebendo, nós estamos construindo uma nova realidade, que é a soma das nossas experiências. Então, aqui na sala é como se fosse uma consciência una. Mas vamos imaginar só por um momento, cada um escolhe o seu mentor, quer seja o conhecido, ou escolha para esse momento o próprio Cristo, Bezerra, André Luiz, Emmanuel. Imagine o mentor Ramatiz, Joana de Ângeles. Quando nós colocamos água numa xícara ou chá, no mínimo a xícara fica úmida. Então, se a gente estiver atento, o tempo todo esses benfeitores estão manifestando por nosso intermédio. Basta a gente se dispor a alguma coisa e prestar atenção no que está passando por nós. Porque se a mensagem está passando por nós, em primeiro lugar, ela precisa impregnar-nos. Porque nós somos o portador da mensagem. E dependendo da intensidade desta mensagem, como todos colocaram, e a síntese do Eurípides, que estava escondendo o ouro, em meia dúzia de palavras, falou tudo que nós tentamos falar na live inteira. Então, esse amor em ação, eu estou colocando algo gigantesco em ação. Parece pequeno o meu gesto. Mas se tudo está conectado, esse pequeno gesto que pode servir uma xícara de chá, uma xícara de água, se eu estou conectado, tem gente que nem isso faz. Então, imagina quantos seres recebem parte daquilo que eu estou manifestando. Eu estou apenas recebendo instruções dos meus mentores. Mas quando penso, sinto, falo e faço, quantas vidas estão sendo beneficiadas com essas mensagens? E para finalizar, eu lembro de Divaldo, num momento bem crucial da sua vida, bem sofrido, que estava querendo até desistir, onde um espírito veio e falou: mas se você desistiu, o que será de nós? Nós quem? Eu sou aquele espírito que suicidei-me embaixo de um trem que você orou até que eu consegui. Agora eu sigo você, porque Jesus ainda não vejo, não conheço, e você fala dele o tempo todo. Então, estou seguindo você. E quando ele falou nós, ele olha, tinha mais de 1000 seguindo ele, Divaldo. Aí nós ficamos imaginando, querendo fazer, às vezes, corpo humano, quantos que estão seguindo o nosso exemplo, mesmo que ainda meio capenga, mas, segundo Miramês, o que é lixo mental para um, ou para uns, é banquete suculento para quem está na retaguarda, que nem isso tem. Então, valorize o pouco que já consegue e estejam atentos
atentos às inspirações, às intuições, às instruções, porque, de alguma forma, se entrarmos em contato com elas, elas vão permear-nos do mais ínfimo ser que nos constitui ao mais elevado estágio de consciência. Esse convite, no capítulo 9 e no 10º, é o ápice do livro. Nós tivemos 8 capítulos para cuidar de nós. Agora, esses 2 sugerem o que nós vamos mostrar de nós para o mundo. Fala, mas você já faz tudo isso? Fala, isso aqui é o meu projeto de vida. Eu quero chegar no ápice dessas coisas que eu estou falando aqui. Eu não quero dizer que eu estou fazendo. Isso é o meu projeto de vida no meu relacionamento com vocês. Eu estou começando. Não sei quando eu vou concluir isto. Mas é o meu propósito de vida. Esse amor em ação, esse amor em excelência. Essa caridade em todas as suas expressões. Então, é o meu propósito. Mas entre o nosso propósito inicial e a sua conclusão, pode levar um tempo razoável, ou, como eu disse, pode ser como Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Paulo de Tarso, como nós falamos. De repente, eu já tenho conhecimentos considerados. Falta eu eleger uma frequência para que abra uma brecha entre esse universo e chegue até mim. Se isso aconteceu com Leon Denis, como que ele cria um espaço, um ambiente, assim como Pietro Baldi, pode ler nas obras de Pietro, ele cria um ambiente e daquele ambiente ele se projeta para o cosmos. Era sofrido quando ele voltava, porque ele tinha que voltar aquilo que ele fazia no dia a dia, mas voltava com alguma coisa. Leon Denis voltava e escrevia um livro inteiro, às vezes em 2 horas. Então, você volta com alguma coisa. Então, você se esforçou, se esmerou, alguém multiplicou as possibilidades, te impulsionou 100 ou 1000 vezes a mais e você deu um salto. Só que acessou um conhecimento, agora só faz diferença na sua vida se você voltar para dividir. Porque lá onde você absorveu o conhecimento, todos são mestres e doutores de repente. Agora, dividir com eles não tem graça. Agora, dividir com os que ficaram, e até tem um filme, eu nunca consegui encontrar esse filme, eles precisavam decifrar o enigma de quem tirou a vida de quem. E a pessoa se projetou semelhante ao Matrix. E ficou num lugar no universo que ele entendia o universo inteiro. E a pessoa que deu as informações da verdade do que aconteceu falou, se você quiser ficar, você pode. E era o que ele queria, porque ali ele entendia tudo. Falou, mas se eu não votar, os meus colegas vão ficar numa situação complexa. Então, ele abriu mão de tudo aquilo e retornou, mas fez um link. Ele viu. Então, agora, depois que você acessa, você tem um caminho. Então, em qualquer momento, em qualquer lugar, você pode buscar nessa fonte. Agora, é só fazer um esforço para tornar merecedor dessa assistência. E não é muita coisa, como nós vimos numa obra que chama O Evangelho no Lar à Luz do Espiritismo. Basta interessarmos-nos por Jesus, pelos seus ensinos. É só isso que ele pede. Agora, quanto a compreendê-lo e vivenciá-lo em espírito verdadeiro, diz que só a primeira etapa do mundo de regeneração vai levar 7.000 anos. Nós temos a eternidade pela frente, então não se assuste. Então, logo mais, espero vocês em mais uma reflexão na série O Espírito do Espiritismo. Eu adorei a mensagem, que também foi gravada, porque hoje estamos em Colômbia, que próximo de Planura, primeira cidade lá de São Paulo, próxima a Frutal, com seminário
o processo de autocura. Mas nós já temos quase que um poder da bilocação. Vou estar lá e cá com vocês, ao vivo e em cores. Como aqui nós estamos gravados e mais tarde também. Então, aguardamos vocês com muito carinho, com muito amor. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever e divulgar a mensagem. Cada um assuma o compromisso de falar pelo menos para 10 ou 20. E nós agradecemos eternamente. Namastê. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.